Pode sentar, queridos. Vocês viram que lá agora na livraria Ebenezer tem uma xícara personalizada. De um lado aqui BND, do outro lado Shalom. Então você, depois do culto, você pode conhecer a livraria Ebenezer. Lá no final, lá atrás da cabine de som. Vá lá, dá um pulinho lá, conheça os materiais e seja abençoado. Eu sei que muitos irmãos não vieram hoje devido à chuva que caiu bem no momento que alguns já estavam vindo. Mas glória a Deus que você veio e glória a Deus que aqueles que foram impedidos têm condições de assistir o culto dos seus lares. Amém? Eu quero ministrar uma palavra de Deus ao teu coração nesta noite. E o meu desejo é que esta palavra seja rema na sua vida, que esta palavra possa levá-lo a viver um novo tempo em Deus. Você que então está aqui ouvindo esta palavra e você que está na sua casa, seja edificado pela palavra de Deus. A palavra é vida e a palavra de Deus também é remédio. Amém? Eu quero ministrar sobre o tema passemos para o outro lado, aprendendo a lidar com as forças invisíveis. A Bíblia conta aqui em Marcos capítulo 4, verso 35. Jesus aqui, ele diz, naquela noite ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Quando nós olhamos esse texto, queridos, nós precisamos entender que outro lado é esse. Estava anoitecendo, Jesus olha para os seus discípulos e Jesus fala: vamos atravessar para o outro lado. O outro lado, na verdade, queridos, ficava a terra dos Gadarenos. E interessante que na terra dos Gadarenos, a Bíblia fala que existia ali 2 endemoniados que estavam perturbando, estavam destruindo, estavam acabando com os moradores ou todas as pessoas que passavam por aquele lugar. Quando você lê o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, eles relatam que ali existia um endemoniado. E na verdade não existe aqui um contrassenso, ou não existe um problema aqui entre os textos. Na verdade, queridos, Marcos e Lucas, eles relatam aqui que eles relatam apenas o pior dos endemoniados. Eles falam aqui sobre aquele endemoniado que era mais endemoniado, como diz, aquele que era mais encapetado. Mas quando você olha Lucas, capítulo 8, verso 28, aqui Lucas fala que existia 2 endemoniados. Olha o que diz, capítulo 8, verso 28 de Mateus. Mateus, capítulo 8, verso 28. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Interessante, queridos, que a Bíblia diz que esses 2 endemoniados, eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele lugar. A terra dos Gadarenos estava debaixo de um poder maligno, estava debaixo de uma opressão maligna. Aqueles endemoniados, eles perturbavam todas as pessoas que passavam por aquela região. Qualquer pessoa que ousasse passar por aquela terra, a Bíblia diz que esses homens saíam dos sepulcros, saíam das cavernas, e eles atacavam qualquer pessoa que ousasse passar por aquele lugar. A palavra, alguns termos na Bíblia, existe uma tradução que diz ferozes, eles eram tão ferozes. E a palavra ferozes aqui no grego significa kalopos. E kalopos diz que eles eram uma ameaça, um perigo, eram como animais incontrolados, eram como pessoas imprevisíveis. Então, queridos, eles já haviam causado muito medo naquela região. Todas as pessoas sabiam que naquela região dos Gadarenos, se eles arriscassem a passar por ali, eles estavam correndo perigo. Eles estavam arriscados a serem atacados,
violentamente ameaçados, agredidos, porque aqueles endemoniados, eles estavam perturbando aquele lugar. E aquele caminho então se tornou um caminho perigoso. E aqui, quando se usa a palavra para estrada no grego, significa rodós. E rodós significa que ninguém podia passar, era um caminho que dava para a Galileia. E a Bíblia diz que aquela estrada era uma estrada perigosa. Esses dois endemoniados, então eles saíam dos sepulcros e eles atacavam aqueles moradores, ou aquelas pessoas que passavam por aquele local. Isso quer dizer, queridos, que aquela estrada então se tornou impasse. Aquela estrada então, ninguém queria mais pegar aquela estrada. Aquela região inteira estava debaixo do jugo de demônios. Aquela região toda estava debaixo de jugo de espíritos malignos, perturbando. E quando Jesus olha para os seus discípulos, Jesus olha para os discípulos e Jesus fala: vamos passar para o outro lado. A grande verdade, querido, Jesus estava prestes a operar o grande milagre. Quando Jesus chama os discípulos para entrar no barco e passar para o outro lado, Jesus estava indo para libertar aqueles endemoniados. Jesus estava indo para fazer com que aqueles homens que estavam debaixo desse jugo, eles fossem completamente libertos. Quando você olha Marcos capítulo 5, diz que um daqueles homens, eles tinham uma legião de demônios. E uma legião de demônios, ou legião, era a palavra usada, empregada aqui para descrever os soldados romanos. Uma legião romana tinha 6.000 homens. Então, em apenas um daqueles endemoniados, tinha mais de 6.000 demônios. Por isso que aqueles demônios estavam operando, fazendo coisas terríveis. Queridos, o negócio estava tão feio que Jesus então, quando ele chega em Gadareno, e quando Jesus então, ele expulsa aquele demônio, ele começa a expulsar aquele demônio e Jesus faz uma pergunta. Jesus olha para esse endemoniado e Jesus pergunta: qual é o teu nome? E por que Jesus estava fazendo essa pergunta? Porque pela primeira vez, queridos, sempre quando você olha um relato bíblico, você nunca vai ver Jesus conversando com demônios. Mas aqui pela primeira vez Jesus pergunta para o demônio: qual é o seu nome? E Jesus faz essa pergunta porque Jesus estava expulsando os demônios e esses demônios não estavam saindo. E Jesus agora ele dá um passo para trás. Jesus faz uma pergunta: peraí, qual é o seu nome? E esses demônios então, eles olham para Jesus e eles dizem: nosso nome é Legião. Somos mais de 6.000 demônios. Então nós vemos, queridos, que aquele homem estava infestado, debaixo de um poder maligno terrível. Mais de 6.000 demônios possuindo aquele homem. Interessante, queridos, o termo grego aqui fala que Jesus, ele continuava dizendo. Jesus, ele continuava expulsando, até que aquele homem fica completamente liberto daqueles demônios. E aí nós paramos, a primeira coisa a gente para e faz uma pergunta: como pode uma pessoa estar possessa com mais de 6.000 demônios? Como que o ser humano, uma pessoa, pode carregar mais de 6.000 demônios no seu corpo? Aqui você vê, queridos, que na verdade, se mais de 6.000 demônios podem entrar no corpo de uma pessoa, imagina então uma pessoa tomada pela presença do Espírito Santo, o que essa pessoa pode fazer? Imagina que o Espírito Santo, às vezes a gente tem uma manifestação do Espírito e a gente já fica todo transformado. Imagina uma pessoa cheia do Espírito Santo. O que essa pessoa é capaz de viver, o que essa pessoa é capaz de experimentar. Jesus então olha para os seus discípulos e Jesus fala: vamos para o outro lado. E Jesus vai para o outro lado, expulsa aqueles demônios.
e toda aquela região é liberta e é transformada. Mas a Bíblia relata, queridos, algo que aconteceu durante o caminho. Jesus estava pronto para operar o grande milagre, Jesus estava pronto para realizar uma obra tremenda, Jesus estava pronto para libertar aqueles endemoniados, para restaurar aquele lugar. Mas quando nós olhamos em Marcos capítulo 37 e o verso 38, acontece uma coisa. Olha o que diz aqui 37 e 38. Levantou-se um forte vendaval, ou levantou-se um forte vento, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Levantou-se um grande vento. Primeira coisa, nós precisamos começar a entender aqui algumas coisas que estavam acontecendo naquele momento. Jesus olha para os discípulos: vamos para o outro lado, porque o outro lado eu vou operar algo tremendo. Mas quando Jesus entra no barco, no caminho para ir para o outro lado, a Bíblia diz que levantou um grande vendaval, levantou uma grande tempestade de vento. Mas interessante, queridos, eu estudei um pouco grego durante esse ano, mas é muito interessante quando você começa a buscar alguns termos gregos. Exemplo, quando a Bíblia fala que levantou-se ou se levantou, aqui o grego explica, mostra que é ginomai. E ginomai, queridos, é algo que te pega de surpresa, é algo imprevisto. Então, se nós olharmos aqui para o versículo 37, aqui de repente, do nada, algo que nos pegou de repente, de surpresa, do nada se levantou uma grande tempestade de vento. Apóstolo, quando Jesus entra no barco, tinha algum sinal de tempestade? Não. Ginomai, queridos, explica que quando Jesus, ele olha para os discípulos, se propõe passar para o outro lado, e quando eles entram no barco, Jesus vai dormir, mas do nada, de repente, de surpresa, levanta-se uma grande tempestade. Não era tempestade de chuva. Se você olhar o versículo aqui, a Bíblia não fala que tinha chuva. A Bíblia diz aqui que foi uma tempestade de vento. A única coisa que se levantou ali foi uma grande tempestade de vento. Do nada, de surpresa. Algo que acontece de repente, algo que não estava previsto, levanta uma grande tempestade de vento. E quando a Bíblia fala aqui sobre vento, o vento aqui significa turbulência. Quando Jesus se propõe passar para o outro lado, para libertar aqueles homens, e quando ele entra no barco, começa a vir uma grande tempestade, uma grande turbulência de vento. Algo, queridos, que eles podiam sentir os efeitos, mas eles não podiam saber a origem, porque não tinha chuva. Olhava para o céu, tudo normal, porém do nada veio uma grande tempestade. E quando você olha aqui para a grande tempestade, o termo aqui é megalei. Megalei, queridos, algo que nunca tinha sido visto. Essa tempestade que se levantou, queridos, megalei, é algo que jamais tinha acontecido. Todos os discípulos eram moradores daquela região, eram conhecedores das águas. E eles ficaram tão apavorados porque eles nunca tinham visto aquilo. De repente, do nada, o céu estava limpo, tudo pronto para navegar. Mas quando eles entram no mar, de surpresa, vem uma grande tempestade, ginomai, do nada. E naquela noite, queridos, eles estavam lidando com algo que não era natural. Eu quero que você se atente para isso. Aquela tempestade de vento não era uma tempestade natural. Não era uma tempestade da atmosfera. Não era algo normal. Aquela tempestade era algo totalmente inexplicável diante da natureza.
Se levantou de repente do nada, pegando de surpresa uma enorme tempestade de vento, e essa tempestade de vento batia no barco. O barco, ele era açoitado. Quando você olha aqui o termo batia, no grego, significa epibalo. Epi, por cima, balo, jogar como uma argola ou atirar como uma pedra. Epibalo significa, queridos, quando você junta essas duas palavras, mostra aqui que é uma atividade que nunca foi descrita na natureza. Mostra aqui, quando você olha para esse termo epibalo, fala aqui, queridos, que o que aconteceu com eles ali, é como se uma pessoa, uma entidade, pegasse uma coisa nas mãos e atirasse contra aquela pessoa, ou atirasse contra aquele barco. E as ondas, diz que as ondas eram enormes. E era o que? Uma sucessão de ondas, ondas após ondas, ondas monstruosas que vieram sobre o barco. E o termo grego aqui nos deixa bem claro, queridos, que não havia nada natural naquilo que estava acontecendo. Nada natural. Quando Jesus se propõe a ir para o outro lado, os ventos começaram a soprar, batia nas ondas, e as ondas se levantavam de uma forma monstruosa. E é interessante, queridos, que ondas, quando as ondas vêm, as ondas têm apenas um sentido. E quando você começa a estudar aqui o grego, você vê que essas ondas, primeiro, eram monstruosas, e essas ondas vinham de toda a direção. Eram ondas que vinham para acertar aquele barco. Vieram com um propósito de acertar aquele barco e afundar aquele barco. Do nada, de repente, isso aconteceu. E naquela noite, os discípulos estavam fazendo o quê? Retirando água do barco. Eles estavam desesperados por causa daquelas ondas. Eles não sabiam, o texto aqui não fala quanto tempo durou essa tempestade de vento, mas foi o suficiente para deixá-los apavorados. E a Bíblia diz que de repente, então do nada, quando Jesus se propõe ir até a terra dos Gadarenos, isso acontece. A primeira coisa que eu quero que você pare e você comece a observar. Existem momentos na nossa vida, queridos, que do nada, de repente, tudo está caminhando bem. Porém, de repente, do nada, começa a vir algumas tempestades de vento, tentando nos abalar e tentando afundar o nosso barco. Imagine, de repente você planejou e você disse, olha, esse ano eu vou fazer a obra de Deus, esse ano eu vou trabalhar mais para Deus, e de repente você está com o coração aberto para algo que Deus quer fazer, e aí de repente, do nada, os ventos vêm, as ondas vêm, tentando te afundar. De repente, queridos, você está lá na sua família, não, esse ano tudo está caminhando bem, a nossa família vai vencer, e do nada vem um vento. Você está lá com a sua vida financeira equilibrada, não, eu sou fiel a Deus, tudo tranquilo, tudo caminhando bem, de repente, do nada, de surpresa, vem um vento e causa um maior estrago na vida financeira. Sempre quando nós estamos prontos ou prestes a romper em alguma área na nossa vida, alguma área no ministério, alguma área na nossa família, sempre quando nós estamos prontos para romper em alguma área, o diabo tenta criar situações para tentar nos tirar do propósito. Jesus aqui, ele tinha um projeto. Jesus estava passando para o outro lado, e ele só disse, passemos para o outro lado. Ele sabia o que o esperava do outro lado. Ele sabia da situação da terra dos Gadarenos. Ele sabia desses homens endemoniados, que esses homens estavam perturbando todos. E Jesus estava disposto a operar um milagre. Talvez, queridos, você também entrou em algum projeto na sua vida pronto para realizar algo que vai fazer a diferença.
E a Bíblia diz que Jesus não estava preocupado, Jesus sabia que ele iria fazer. Por esse motivo, Jesus vai, deita e dorme. Mas de repente, o diabo vendo tudo aquilo que Jesus estava prestes a fazer, o diabo então ele manda ventos. E os ventos agora começam a abalar as ondas, começam a mandar ondas monstruosas sobre o seu barco, tentando te afogar, tentando te destruir. E a Bíblia diz, queridos, que com tudo aquilo que estava acontecendo, com todo aquele ataque, com toda a batalha espiritual que estava acontecendo, os discípulos estavam simplesmente tirando água do barco. Estavam apavorados, estavam amedrontados. Queridos, algo que nós precisamos começar a entender no mundo espiritual. Quando algo começa a se levantar e nós vemos que não é natural, nós precisamos abrir a nossa visão para enxergar as forças invisíveis. Porque enquanto nós não abrirmos a nossa visão para enxergar as forças invisíveis, nós vamos ficar lutando em muitas áreas em nossas vidas. Nós precisamos entender, queridos, que sempre quando eu estou para realizar uma grande obra, o inferno se levanta. Mas eu preciso exercer a autoridade do nome de Jesus para quebrar toda ação maligna, para mandar embora todas as forças malignas. O Espírito Santo tem revelado muitas vezes, queridos, que aquilo que você está passando não é natural. Tem coisas, queridos, que nós passamos por um erro nosso, sim, mas tem coisas que não é normal. Uma sucessão de ventos, uma sucessão de ondas. Imagina aquela pessoa que ela tem uma sucessão de enfermidade dentro da sua casa, não é natural, meu irmão. Aquela pessoa, uma sucessão de problemas financeiros. Você já olhou? Não, eu sou fiel a Deus. Se não for, pode ser essa a razão, pode. Não, é porque eu não estou administrando bem. Mas de repente você está administrando bem, você está com cautela, você é fiel a Deus. E assim mesmo, você está recebendo uma sucessão de ondas. Para, meu irmão, e comece a entender que o teu problema não é dinheiro, o teu problema não é a doença, o teu problema, queridos, não é algo que você está passando dentro de casa, o teu problema se chama vento. É isso que nós precisamos abrir a nossa visão. Olha o que diz o verso 38, Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. E os discípulos o acordaram, clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Primeira coisa, a Bíblia diz aqui que Jesus estava fazendo o quê? O que o texto diz? Diga, dormindo. Jesus estava dormindo sobre um travesseiro. Algumas traduções diz, ele estava dormindo sobre uma almofada. Ah, apóstolo, esse travesseiro tem alguma coisa a ver? Tem. Porque quando você busca o grego original, esse travesseiro ou almofada era algo tão pequeno que Jesus então ele teve que ficar tipo numa posição fetal, dormindo, encolhido. E a Bíblia diz que Jesus estava num sono profundo. É como se Jesus falasse assim: ô diabo, entenda uma coisa, eu estou indo agora lá para a terra dos Gadarenos, vou libertar aquele povo, vou dormir, fica aí balançando o barco, porque enquanto você está balançando o barco eu vou dormir. E ele foi e dormiu. A Bíblia diz que Jesus então ele estava dormindo, e Jesus estava num sono profundo. E a Bíblia diz que os discípulos fizeram o quê? Os discípulos vieram e o acordaram. Interessante, queridos, que esse acordaram vem da mesma palavra grega para a ressurreição. Então eles não vieram lá falando: Jesus, Jesus, nós estamos com um problema. Não, eles arrancaram Jesus, eles tiraram a almofada de Jesus, eles começaram a gritar com Jesus, eles começaram a indagar Jesus, falando: Jesus, olha o que está acontecendo na nossa vida. Interessante, queridos, eles se acordaram, quer dizer que eles puxaram a almofada dizendo: Jesus, você não se preocupa que nós estamos morrendo, que nós estamos perecendo? Um outro termo aqui: Jesus, você não tem nenhum cuidado para conosco.
Você já passou por algum momento na sua vida, meu irmão, que você falou isso para Jesus também? Você não tem nenhum cuidado para comigo, você não tem nenhum cuidado, você não está atento para aquilo que eu estou vivendo neste momento. Eles estavam dizendo: Jesus, onde está a sua atenção para comigo? Que nos deixa morrer desta forma. Nós estamos sendo abatidos, completamente despedaçados, estamos morrendo. A palavra aqui dizendo, queridos, quer dizer que eles estavam em pânico. Aqueles homens que entendiam de barco, eles estavam em pânico, porque os ventos vinham, não tinha chuva, as ondas eram monstruosas. Enquanto isso, eles estavam tirando água do barco. Você não tem nenhum cuidado para conosco. Interessante, queridos, que quando você começa a estudar aqui os evangelhos sinóticos, os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, você vê aqui cada um coloca de uma forma. O primeiro evangelho, eles colocam aqui Jesus como Senhor. Senhor, não te importas que pereçamos? Então aqui, queridos, essa palavra grega para Senhor é kurios, significa que Ele é o soberano. É que Ele está sempre no controle. É quando você olha para Deus e fala assim: Deus, estou passando por uma dificuldade, mas eu quero dizer, o Senhor está sempre no controle. O segundo termo aqui do segundo texto, aqui o termo é professor. Então primeiro ele chama Jesus de Senhor, o segundo é professor. Senhor, eu quero mestre, eu quero aprender com o Senhor nessa situação. Já viveu este momento? Fala: Senhor, eu estou passando por uns perrengues aqui, mas eu quero que o Senhor me ensina, porque eu quero aprender. Mas o terceiro texto aqui, queridos, fala que epitáxis, eles colocam aqui, é como se eles colocassem Jesus sobre o pedestal. Epitáxi, epi, em cima, e taste, é pedestal. Então eles estavam dizendo, agora eles chamam o Senhor, não mais de Senhor, não mais de professor, mas de mestre. Mas eles colocam o Senhor no pedestal, dizendo: olha, o Senhor aqui tem o poder para me arrancar disso. É a mesma coisa de falar: Senhor, não importa, não quero aprender nada agora. A única coisa que eu quero é que o Senhor me tira daqui. Já viveu essa cena que você está vivendo um momento tão ruim na sua vida que você fala: Senhor, não importa, eu quero que o Senhor me tira dessa situação. Coloca o Senhor numa posição que Ele tem que fazer e pronto. E é exatamente o que os evangelhos sinóticos aqui estão nos ensinando. Então, queridos, quando você vem para a Bíblia, quando você olha aqui para o texto, versículo 39, se levantou, o verso 39, eles vão lá, então eles arrancam Jesus, eles tiram Jesus daquele sono profundo, e a Bíblia diz aqui no verso 39, ele se levantou, repreendeu o quê? Primeiro, o que o texto diz? O que ele repreendeu? Vamos, gente. O vento, e disse a quem? Ao mar: aquieta-te, acalma-te. Então Jesus estava naquele sono profundo, estava dormindo. Os discípulos vêm, arranca Jesus, tira a almofada, arranca Jesus dali e fala: Jesus, o Senhor não se importa que eu estou morrendo, o Senhor não tem nenhum cuidado para comigo. Eles tiram Jesus, Jesus acorda, levanta, Jesus repreende o vento e ele fala ao mar: aquieta-se, acalma-se. E a Bíblia diz que o vento se aquietou e fez completa bonança. Primeira coisa que Jesus fez, Jesus repreendeu o vento. Diga: Jesus repreendeu o vento. Então entenda, a tempestade estava lá, as ondas estavam mandando água para dentro do barco, e os discípulos estavam preocupados com o quê? Com o sintoma. Qual que era o sintoma? A água dentro do barco. E os discípulos estavam fazendo o quê? Tirando a água do barco. Talvez eles esperavam, Jesus quando levantar, Jesus vai olhar para aquela água dentro do barco, vai falar assim: água, saia do barco. E não foi isso que Jesus fez. O que Jesus fez? Olhou para o vento, olhou para a causa do problema
olha para aquilo que estava trazendo todo aquele tormento. E a Bíblia diz que ele repreende o vento. E depois que ele repreende o vento, ele fala com o mar. Aqui tem uma lição tremenda, queridos, que nós precisamos entender, que nós precisamos abrir a nossa visão. Aquela atitude de Jesus choca os seus discípulos, deixa aqueles discípulos de boca aberta, porque eles estavam tirando água do barco. E Jesus não estava preocupado com a água dentro do barco, Jesus se preocupou com o vento. Jesus não foi ajudá-los a tirar a água do barco, não, Jesus foi direto ao vento. Vocês observam que quando Jesus levanta, ele ignora as ondas. As ondas eram monstruosas, ele ignora as ondas. As ondas vinham de todo lado, ele ignora as ondas. Mas Jesus aqui levanta a sua cabeça, eleva a sua voz e ele repreende o vento. A grande verdade, queridos, que Jesus teve o discernimento para ver qual era a raiz do problema. Jesus aqui teve discernimento para entender que o problema que eles tinham não era ondas. O problema que eles tinham não era ondas. O problema que eles tinham era vento. Enquanto muitas vezes nós estamos achando que o nosso problema é dinheiro, o Senhor está mostrando que o problema não é dinheiro, o problema são ventos. Enquanto você está achando que o problema é doença, o problema não é doença, o problema se chama vento. Enquanto você está achando que o problema do seu casamento é o seu cônjuge, Jesus olha e quer te ensinar que o problema não é o seu cônjuge, o problema são os ventos. Enquanto você olha e culpa o teu patrão, ele olha e quer te mostrar que o problema não é o seu patrão, o problema são os ventos. Então Jesus não repreende ondas. Jesus aqui ele repreende o vento. Porque o que estava causando as ondas era o vento. E aqueles ventos não era nada natural, aqueles ventos eram sobrenaturais, era algo do mundo invisível, era uma força invisível. E muitas vezes, queridos, nós estamos aí correndo atrás do dinheiro, estamos lutando contra a enfermidade, e o diabo dando risada. Porque o seu problema, queridos, são forças invisíveis, que tem causado essa turbulência na sua vida, essa turbulência na sua casa, essa turbulência nas suas finanças, essa turbulência na sua vida profissional, essa turbulência na sua vida familiar, essa turbulência em muitas áreas da sua vida. Enquanto você está achando que é ondas, o Senhor está te mostrando, o teu problema não está nas ondas, o seu problema se chama vento. Olha para o teu irmão e fala assim: meu irmão, teu problema se chama vento. Fala para ele, o teu problema se chama vento. E ao invés de Jesus então repreender as ondas, ele tem o discernimento e ele repreende os ventos, o reino do Espírito. Ao invés de lidar com os sintomas, com as distrações, Jesus aqui ele lida com a causa invisível. Porque, queridos, sabe por que muitas vezes a nossa vida não muda? Entra ano e sai ano, nós estamos vivendo os mesmos problemas. Porque nós aprendemos a lidar apenas com as distrações, com os sintomas, com os probleminhas que nós enfrentamos no dia a dia, e não atacamos as forças invisíveis. E a Bíblia diz que Jesus então repreende o vento. Mas é interessante, queridos, que esse repreender vento, o significado dessa palavra repreender é epitimão. Epitimão significa epi contra, timão epi contra uma ideia ou contra algo que é agressivo.
E Timal descreve a honra de uma pessoa. Epitimal, quando Jesus repreende aqui o vento, Jesus ele começa, epitimal significa atacar a honra de alguém. Então a primeira coisa, nós precisamos aprender a repreender, porque tem pessoas, olha, eu vou repreender em nome de Jesus, vai saindo, e aí achamos que quanto mais alto gritamos, quanto mais voz grossa fazemos, o diabo corre. Não, aqui quando nós buscamos o original do repreender, repreender significa atacar a honra de alguém. Então pensa, imagine você se coloca diante de uma pessoa que você não gosta, e você começa a falar para aquela pessoa tudo que você sente ou como você vê essa pessoa. Isso significa repreender. Queridos, então quando nós olhamos o que é a palavra repreender, epitimal, significa atacar, humilhar, denegrir, até aquela pessoa ficar completamente humilhada ou envergonhada. Essa palavra, queridos, repreender é justamente isso. Então a Bíblia diz que naquele momento Jesus ele levanta e Jesus tem uma conversa com o reino invisível, com as forças invisíveis. Jesus repreende o vento, ele tem uma conversa com essas forças. E que conversa foi essa? Entenda, qual foi o motivo que Satanás foi expulso do céu? Qual foi a razão? Orgulho. Se tem uma coisa que Satanás é um sujeito orgulhoso. E Jesus sabe muito bem disso, porque Jesus estava lá quando ele foi expulso. Quando Satanás ele queria ser o bambambam, o pai olha e fala assim, aqui não tem lugar para isso não, expulsa do céu. Repreender as forças malignas, as forças invisíveis, é quando você começa a humilhar, envergonhar o diabo. Quando você começa a ter uma conversa com ele e você humilha a ponto dele sair. Porque o diabo é um sujeito orgulhoso. E quando você então usa a autoridade do nome de Jesus para mostrar para o diabo quem ele é. Por isso, queridos, quando você olha, a Bíblia fala que o diabo ou o inimigo, ele é imundo, espírito imundo. Ele se chama de sujo. E quando dentro da tradição judaica, algo imundo é algo humilhante. Então Jesus agora, quando ele se levanta, ele tem uma conversa com as forças invisíveis. Ele começa a falar com as forças invisíveis e ele começa a humilhar. Ele começa a envergonhar as forças invisíveis. É a mesma coisa de eu me levantar aqui e começar a repreender as forças invisíveis, falando, diabo, você é um derrotado, porque há mais de 2000 anos atrás, Jesus já te derrotou. Você não tem poder sobre a minha vida, porque eu fui lavado com o sangue do Cordeiro. Você é um imundo, você é um sujo, você não tem nem mesmo a chave da sua própria casa. E quando você começa a fazer isso, meu irmão, você está repreendendo. Você está colocando o diabo para correr. E aí você vai o quê? Você vai atacando, você vai humilhando, você vai denegrindo, você vai mostrando para o diabo que ele não tem poder sobre a sua vida. E você vai colocando ele no seu devido lugar. Foi exatamente isso que Jesus fez. Foi exatamente isso. Jesus então ele humilha o diabo. E a Bíblia diz que Jesus então repreende, Jesus ataca, Jesus denigre, Jesus humilha o diabo. E a Bíblia diz que depois que Jesus então acabou de fazer isso, acabou de repreender o vento, primeiro ele trabalha nas forças invisíveis. Primeiro ele ataca as forças invisíveis. Ele repreende o vento. E o verso 39 continua. Ele acabou de trabalhar no reino invisível. E aí ele fala com o mar. Aquieta-te, acalma-se. E a Bíblia diz que o vento aquietou. E houve completa bonança. Ele não gritou. Ele não repreendeu as ondas. Ele não repreendeu o mar. Primeiro ele ataca as forças invisíveis, ele humilha o vento, ele ataca
aquilo que estava trazendo os ventos. E quando ele termina de atacar, ele apenas olha para o mar e fala: mar, aquieta-te, acalma-te. Quando você busca aqui o termo original, o termo grego desta palavra, quando ele fala ao mar, é a mesma coisa dele olhar para o mar e falar: chega, aquieta-te. Mas antes de fazer isso, ele entrou no reino espiritual. Ele repreende as forças espirituais, as forças invisíveis. E é interessante, queridos, que quando nós começamos a estudar esse texto, quando a Bíblia fala que cessar, é a mesma coisa de falar que ele se rendeu. O mar simplesmente se rendeu. O mar se aquietou. O mar se acalmou. Nós precisamos entender, queridos, aquilo que ele fez. Nós precisamos aprender a fazer isso na nossa vida e no nosso dia a dia. O vento cessou e houve que tipo de calmaria? Grande calmaria. Porque a Bíblia diz que estava tendo o quê? Uma grande tempestade. O mínimo que o Senhor faz é igualar as coisas. Geralmente é muito maior, mas o mínimo ele iguala. Houve uma grande tempestade. E quando ele entra e repreende as forças invisíveis, quando ele quebra as forças malignas, e quando ele manda o mar se acalmar, a Bíblia diz que houve grande calmaria. Grande calmaria. Jesus fez isso, queridos, e Ele quer fazer isso na sua vida também. Mas nós precisamos entender. Muitas vezes, queridos, nós estamos cansados na vida espiritual, sabe por quê? Porque nós estamos tirando água do barco. Estamos tirando água do barco. Sabe por que os discípulos chegaram para Jesus tão apavorados? Porque eles estavam cansados de tanto tirar água do barco. Mas Jesus ali, ele ensinou algo para eles que era tremendo. Não adianta você ficar tirando água do barco, você vai se cansar. Não adianta você ficar correndo atrás de dinheiro, meu irmão. Não adianta você ficar correndo, apagando fogo. Tem gente que parece que fez curso de bombeiro, só sabe apagar fogo. Apaga fogo aqui, apaga fogo lá. A vida é um tal de apagar fogo. É problema dentro de casa, é problema no casamento, é problema financeiro, é problema de saúde, é problema no trabalho, é problema aqui, é problema lá, só está apagando fogo. Meu irmão, teu problema não é esse, o teu problema se chama vento. Enquanto você ficar apagando fogo, meu irmão, você vai se cansar e você vai achar que Deus não faz nada pela sua vida. Não, o problema são as forças invisíveis. O problema se chama vento na sua vida. Quando você vê, queridos, uma sucessão de ondas, sucessão de problemas. Tem gente que você olha e fala: gente, sempre debaixo de problema. Ele sai de um, cai no outro, sai de um, cai no outro, sai de um, cai no outro. Tem coisas que é natural, mas tem coisas que não são. Tem problemas, queridos, que nós precisamos abrir a nossa visão espiritual. Jesus, quando ele levanta, ele logo identifica qual era o problema. O problema era, ele estava indo para a terra dos Gadarenos. Ele estava indo para operar um grande milagre. Toda vez que nós nos propomos a fazer uma grande obra, o diabo se levanta. Toda vez que nós nos propomos a corrigir algo na nossa vida, o diabo se levanta. E quando ele se levanta, queridos, são ventos que ele manda. Não adianta você atacar o mar, não adianta você atacar as ondas, não adianta você ficar tirando água do barco. Você precisa atacar os ventos. Não adianta você ficar achando: não, mas olha, se eu tivesse dinheiro para isso, ou minha saúde. Não, meu irmão, teu problema se chama vento. Vento. Enquanto você não atacar o vento, enquanto você não repreender, humilhar o vento, você vai passar a sua vida toda correndo de um lugar para o outro e sendo massacrado pelo diabo. Mas hoje Deus está abrindo a sua visão espiritual. Verso 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Tem uma tradução que diz: por que vocês sois tão temerosos?
Temerosos, queridos, é uma palavra grega para explicar, sabe qual que é o significado? Por que você é tão covarde? Por que você é tão covarde? Sabe o que Jesus estava falando aqui? Vocês não precisavam ter me acordado, não. Vocês não precisavam ter me acordado. Porque vocês são covardes. Porque vocês estão aí amedrontados. Jesus estava dando uma lição para os discípulos: abra sua visão espiritual. Não adianta você ficar tirando água do barco. Não adianta você ficar olhando para o mar, para as ondas. Você tem que olhar para a causa, é o vento. Você tem que atacar o vento, repreenda o vento. Larga de ser covarde. Tenha fé. Meu irmão, eu quero que você nessa noite abra a sua visão. O Senhor hoje, assim como Ele falou para os seus discípulos covardes, Ele chama de covardes aqueles que não conseguem ver que as suas lutas não são apenas lutas carnais, mas são lutas espirituais. E é você que tem que abrir a sua visão espiritual e se posicionar para mudar a sua vida. Para, meu irmão, de ficar apagando fogo. Comece a olhar para o vento, repreenda o vento. É isso que o Senhor estava dizendo. Jesus estava perplexo de ver o nível de pânico, de medo, de covardia que os seus discípulos estavam vivendo. Não precisava ter me acordado. Ah, mas somente Jesus pode repreender ventos. Não. Se vocês tiverem fé, faça o que eu ensinei vocês fazerem. Repreenda o vento. Fala com o mar. O vento você repreende, você humilha. O vento você repreende as forças malignas. Mas para o mar, para as ondas, você apenas fala: aquieta-te. Aquieta-te. Talvez você entrou aqui nessa noite, meu irmão, a tua vida de perna para o ar. E hoje o Espírito Santo está trazendo uma clareza. É vento. Teu problema não é saúde. Teu problema não é financeiro. Teu problema não é conjugal. Teu problema não é o teu filho. Teu problema não é a falta de emprego. O teu problema se chama vento. Repreenda o vento. Olha para a vida financeira e fala: psh. Olha para a saúde e diga: psh. Olha para a sua vida conjugal, sua vida familiar, relacionamento com os filhos, depois que você repreendeu os ventos, e diga: psh. Acalma-te, aquieta-te. Verso 41. E eles temeram muito e diziam uns aos outros: que espécie de homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Qual é a sequência aqui? Que até o vento e o mar. Esta é a sequência. Primeiro o vento, depois o mar. Interessante, queridos, quando ele fala que obedecem, quando os discípulos ficam impressionados com a atitude de Jesus, é a mesma palavra aqui grega usada no militarismo, que significa optasso. E optasso é a mesma coisa de colocar tudo enfileirado. Sabe o que eles estavam dizendo? Que homem é esse? Que quando ele fala, todo o reino, todas as forças invisíveis se enfileiram. Que homem é esse que tem tanto poder que quando ele fala, o mundo espiritual fica tudo obediente, submisso, enfileirado, obedecendo? E é essa autoridade que ele quer dar à sua igreja. A Bíblia diz em Efésios 6,12, Efésios 6,12, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra forças espiritual do mal nas regiões celestiais.
Existe uma palavrinha aqui que é usada 5 vezes nesse versículo. Qual é a palavra? Mais alto, eu não estou ouvindo. Põe lá o início do versículo, por favor. Qual é a palavrinha que é usada 5 vezes? Rápido, gente. Contra. Olha o que ele diz. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue. Sabe o que ele está dizendo aqui? Carne e sangue é apenas distrações. O teu problema não é a tua esposa, não é o teu marido, não são seus filhos. Isso é só distrações. Primeira palavrinha contra, aquele mostrando que a tua luta não é contra pessoas. Mas aí ele mostra, a nossa luta é contra quem? E ele usa mais 4 vezes a palavra contra. Contra quem? Mas a nossa luta é contra poderes, autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então isso quer dizer que pessoas, carne e sangue, são distrações. O diabo, ele coloca distrações. Você entra num problema conjugal, meu irmão, começa a brigar com a sua esposa, e o diabo fica dando risada. Fala assim: ei, otário, você não entendeu ainda até agora que a tua esposa é só uma distração que eu coloquei para destruir você. Aí você briga com o teu marido e o diabo dando risada, falando assim: olha, o teu marido é só a distração que eu coloquei para te destruir. Aí você olha e começa a lutar contra os filhos. Olha, aí o diabo fala: bobão, eu só coloquei os seus filhos como distração para tirar você do projeto que Deus tem para a sua vida. Então entenda, carne e sangue, queridos, nada mais é do que distrações. Lembra dos discípulos? Aquela tempestade terrível vindo, eles lá apavorados, em pânico. Eles estavam fazendo o quê? Tirando água do barco. Distrações. Meu irmão, se eles continuassem tirando água do barco, o barco iria afundar. E eles tirando água do barco, porque eram distrações. Mas a causa do nosso problema são poderes espirituais, são demônios, são principados, são as forças invisíveis, são as forças espirituais. Ah, meu irmão, é isso que nós precisamos começar a entender. E Jesus aqui, ele ensina isso para os discípulos de uma forma tão linda. Ele mostra para os discípulos que aquela tempestade de vento veio apenas para tirá-los do foco, apenas para tirá-los do objetivo, impedi-los de chegar à terra dos gadarenos. E tem muito crente que está chegando ao final de 2020 e os ventos tirou você da rota. Começou o ano, tudo bem, meu irmão, entenda, essa pandemia não é nada mais do que as ondas, não é nada mais do que o mar. Apóstolo, mas eu parei tudo por causa desta pandemia. Essa pandemia, meu irmão, nada mais é do que ondas. Quantas igrejas estão fechadas até hoje? Quantas pessoas estão paradas, crentes que perderam, se desviaram da fé? Quantas pessoas, queridos, estão aí amedrontadas, trancadas dentro de casa? Não, mas olha, o Covid, meu irmão, Covid são ondas. O que nós precisamos é atacar os ventos que traz Covid, que está tentando parar a sua vida, que está tentando parar o teu sonho. Pessoas começaram o ano de 2020 animada, motivada. Não, esse ano vai arrebentar. Arrebentou você, meu irmão. Porque você ficou tirando a aguinha do barco, a tua vida parou, a tua casa parou, os teus sonhos pararam, o seu ministério parou, tudo parou na sua vida. Porque você ficou cuidando das ondas, você ficou olhando para as ondas, você ficou tirando a aguinha do barco. Sendo que o teu problema não é esse, o teu problema se chama vento.
Quantas pessoas estão paradas dizendo: não, meu problema é dinheiro. Não, o teu problema não é dinheiro, o teu problema se chama vento. Se chama vento. O vento, ele começou a soprar para tirar você da rota, para você não chegar do outro lado, para você não ir para o outro lado. Eram esses ventos que estavam tentando impedir Jesus de chegar do outro lado. Mas Jesus olhou e disse: não, eu sei o que está acontecendo. Nosso problema aqui não são ondas, o problema aqui não é o mar, o problema aqui é o vento, que do nada, de repente, ninguém imaginava que aquilo iria acontecer, e de repente aconteceu. Mas Jesus levantou e repreendeu o vento. Eu quero que você hoje, meu irmão, comece a abrir a sua visão espiritual. Nós não podemos ficar mais parados. Nós não podemos mais ficar olhando para o Covid. Agora vai vir a segunda onda do Covid. Meu irmão, tudo isso são ondas. São ondas. Mas eu estou com medo porque agora vai vir a crise financeira. Não, o nosso problema se chama vento. E esta igreja vai se levantar com poder, autoridade, unção, visão. E nós vamos atacar as forças invisíveis. As forças invisíveis. Para de ficar lutando com ondas. Para de ficar tirando água do barco. Comece agora a olhar para os ventos que têm tentado tirar você do projeto de Deus. É isso que nós precisamos começar a fazer. A nossa vida tem que mudar, a nossa fé precisa estar firmada em Deus. Distrações, pessoas. Quantas pessoas estão magoadas umas com as outras? Distrações. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Isso são distrações que o diabo coloca na minha vida, tentando me impedir de chegar do outro lado. São distrações. Mas a minha luta é contra os poderes, é contra a autoridade do mundo espiritual, é contra as forças invisíveis. Eu quero que você, meu irmão, saia daqui hoje preparado para chegar do outro lado. Para, meu irmão, de lutar contra as ondas. O diabo está usando as ondas para te cansar. O diabo está usando as ondas para tirá-lo do foco. O diabo está usando as ondas para fazer com que você não chegue do outro lado. Mas hoje nós entendemos que o nosso problema são ventos. São ventos. E eu quero que você fique de pé no seu lugar. Nós vamos começar a orar nesta noite. Nós vamos começar a orar. Você está prestes a romper. Está prestes a chegar do outro lado na sua vida ministerial. Prestes a chegar do outro lado na sua vida financeira. Está prestes a chegar do outro lado na sua saúde. Prestes a chegar do outro lado na sua vida empresarial. Prestes a chegar do outro lado. Chegar do outro lado, meu irmão, é quando você vê que você saiu do lugar e você está crescendo, você está sendo abençoado, a vida espiritual está crescendo, você está pronto para viver um novo tempo, você está pronto para romper. Mas não se esqueça, virão os ventos. Virão os ventos. Eu fiz algo hoje pela manhã e eu quero fazer agora à noite. Tem pessoas que sabem que o seu problema não é dinheiro. Seu problema não são seus filhos, seu cônjuge, não é a sua igreja. Seu problema são ventos. Mas pessoas que têm percebido que a sua vida tem passado por muitas lutas. Queridos, entenda algo. Após como que eu vou discernir algo natural de sobrenatural? Você precisa afastar as hipóteses. Exemplo. Na vida financeira, se eu sou fiel a Deus e se eu sou um bom administrador, não há motivo. Deus está passando por perrengues. Se na sua saúde você está vivendo uma sucessão de doenças, isso também não é natural. Você está vendo que a sua casa está de perna para o ar e uma sucessão de problemas. Do nada, de repente, coisas começaram a surgir na sua vida que deixou a tua casa de perna para o ar.
A Bíblia diz que ali tinha uma sucessão de ventos, de ondas, que batiam, que assolavam o barco. Uma onda após outra onda, após outra ondas, de todas as direções. Tem pessoas que talvez estão aqui dizendo: olha, eu estou sofrendo ataque de todo lado. Eu estou tendo uma sucessão de ataques. Eu quero que você venha aqui no altar. Nós vamos estar bem espalhado aqui na frente, com o espaçamento correto, bem aqui no pezinho da escada. Se você está passando por esses ventos, eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui no altar. Eu quero orar por você nesta noite, no nome de Jesus. Pode vir. Uma sucessão de ventos. Vento que tem trazido uma sucessão de ondas, de problemas, de dificuldades. E hoje Deus está abrindo a sua visão espiritual, querido. Algo que está impedindo você de passar para o outro lado, está impedindo você chegar do outro lado. A Bíblia diz que eles chegaram e aqueles homens foram libertos. Eles chegaram do outro lado. Eles chegaram do outro lado. A Bíblia diz que o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. O diabo será esmagado. Ele será esmagado debaixo dos nossos pés. Feche seus olhos. Eu quero que a igreja levante as mãos em direção aos meus irmãos. Pai, os teus filhos estão aqui no altar hoje. E eles estão aqui dizendo, Pai, que eles estão passando por uma tempestade. São os ventos que têm feito com que as ondas estejam altas, monstruosas, tentando afundá-los, tentando impedi-los de chegar do outro lado. Mas hoje, Pai, eu quero pedir que o Senhor possa tocá-los nessa noite. Começa a tomar os teus filhos, começa a fortalecê-los agora. Meu Pai, no nome de Jesus, começa a restaurá-los, a abrir a visão espiritual. Que eles vejam aquilo que os olhos naturais não são capazes de enxergar. Mas que eles vejam que o Senhor está agindo na vida deles, que o Senhor está se movendo na vida deles. Toma, Senhor, a vida dos teus filhos agora. Fortaleça-os, fortaleça-os, fortaleça-os. Eu quero repreender agora os ventos, dizendo: diabo, ouça. Você é um espírito imundo. Você é podre, você é fedido. Você não tem poder sobre estas vidas. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo te humilhou na cruz. Ele morreu na cruz, mas Ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele desceu às profundezas do abismo, e lá no inferno Ele tirou a chave. Ele rasgou todo o escrito de dívida que pesava contra nós. E hoje fomos sarados pelas pisaduras do Senhor. Não há enfermidade, não há problemas financeiros, não há problemas conjugais, não há problemas espirituais. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Por isso eu quero declarar: diabo, você não tem poder sobre estas vidas. Você não tem nem mesmo a chave da sua própria casa. Você sempre será um derrotado, porque a palavra de Deus diz que o Deus da paz, Ele esmagará você. Ele está te esmagando nesta noite. Você sabe qual será o teu fim. O teu fim será no lago de fogo. Por isso você não tem poder sobre estas vidas. E hoje, Pai, eu estou dizendo ao mar, as ondas, aquieta-te. Problemas financeiros, aquieta-te. Problemas conjugais, aquieta-te. Problemas espirituais, aquieta-te. Mar que tem ondas que estão agitando, estão vindo de uma forma monstruosa contra essas vidas, aquieta-te.
Aquieta-te. Problemas financeiros, problemas com dinheiro, aquieta-te. Que venha o milagre do céu. Doença, aquieta-te. Aquieta-te. Que venha o poder de Deus. Começa a receber o milagre dos céus agora. Milagre dos céus. Eu te abençoo, seja fortalecido. Seja cheio do poder, cheio da vida, cheio da unção. Receba o milagre que você veio buscar aqui nesse altar. Porque as forças invisíveis, elas já foram repreendidas. As suas forças foram quebradas. E agora você é livre para viver o sobrenatural de Deus. Receba este milagre agora. Receba agora, no nome de Jesus. Eu te abençoo. Diga: Pai, eu tomo posse do teu milagre sobre a minha vida e sobre a minha casa, no nome de Jesus. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Seja abençoado, seja livre e seja fortalecido nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte o Senhor. Pode voltar para o seu lugar. Agora no seu lugar eu quero que você levante as mãos. Senhor, toca na vida dos meus irmãos. Aqueles que estão nas suas casas, ouvindo, Pai, este culto lá do seu lar. Aqueles que aqui estão, Deus, sejam tocados pelo teu poder. Que hoje eles saem daqui vendo os ventos, identificando as forças invisíveis. E que eles tenham autoridade para repreender esses ventos. E para ordenar a todos os problemas que têm assolado a sua vida. Aquieta-te. Poder de Deus, unção de Deus, vida de Deus e autoridade. Agora, no nome de Jesus. Diga: eu recebo. Diga: eu recebo. Eu vi tua mão